Hoje nós temos a honra de receber o professor assistente da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, médico psiquiatra, Dr. Ricardo Shida, que veio conversar conosco e falar sobre a atuação do médico psiquiatra na atenção primária à saúde, o quão é importante essa assistência. Então, obrigada a todos os pontos presentes. Dr. Ricardo, prazer imenso tê-lo aqui conosco no Projeto EducaSUS. A palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Né? Meu nome é Ricardo Shida. Mas no primeiro slide tem meu e-mail, também ali na base da minha filiação. Né? Se alguém quiser anotar e também mandar e-mails para mim, para discutir casos ou conversar sobre alguma coisa, pode ficar à vontade. Assim que der, eu respondo os e-mails e a gente pode conversar. Isso, inclusive, tem a ver com o tema da aula, que é a atuação do médico psiquiatra na atenção primária à saúde. Né? É um tema muito importante, é um tema de pesquisa também muito importante. Eu tenho alguns estudos em relação a esse tipo de atuação. E isso se deve principalmente à grande prevalência que a gente tem na população geral de transtornos mentais. Mas eu vou continuar falando para isso mais para frente nos próximos slides. Bom, qual é o tema da aula de hoje? Né? A gente vai falar de psiquiatria. Né? Mas como isso é um assunto muito extenso, a psiquiatria ela é uma coisa muito relativizada, então a gente tem vários pontos de vista que a gente pode ver o sofrimento mental, e a psiquiatria é um delas, e dentro da psiquiatria também tem vários pontos de vista, então são anos de estudo. Né? Eu ainda continuo estudando e continuo descobrindo muita coisa que ainda falta eu saber. Né? Mas a gente vai falar especificamente de uma área da psiquiatria que é a atenção primária. E para falar de atenção primária, a gente vai falar sobre transtornos mentais comuns. Né? Por que isso é importante? Por que a gente precisa falar sobre transtornos mentais comuns? Primeiro, porque é o dia a dia de vocês, até mais do que do próprio psiquiatra. Né? Todo mundo que tem e trabalha com atenção básica à saúde vai ter mais acesso, mais demanda de transtornos mentais comuns e leves na sua maioria do que os próprios psiquiatras. Do que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer, esse slide é um slide importante para entender a aula. Né? Os transtornos mentais, eles são muito comuns. Né? Eles são mais comuns em mulheres e são mais comuns em pessoas de baixa renda. Então essa história muito, vamos dizer assim, preconceituosa, né? A pessoa está deprimida, está ansiosa, que falta enxada, né? Falta trabalho, falta suar a camisa, isso tudo é besteira, né? Você ter baixa renda, na verdade, predispõe você a ter mais transtornos mentais. A gente pode discutir aqui da onde vem esse boom de diagnósticos psiquiátricos, da onde vem esse boom de prevalência de transtornos mentais. Tem vários pontos de vista, né? Um deles é de que a psiquiatria tem exagerado muito em classificar todo e qualquer tipo de comportamento, e de que a psiquiatria também tem superestimado a prevalência de transtornos mentais na população. De fato, uma parte dessa crítica tem um fundamento. Né? Dizem e acusam a gente também, com uma certa razão, de que a relação promíscua dos psiquiatras com a indústria farmacêutica acabou levando uma proliferação de diagnósticos psiquiátricos com o objetivo de aumentar as vendas de psicotrópicos. Mas isso é só parte da verdade e também é uma coisa, de certo ponto de vista, injusta. Né? Porque também existem outros fatores que levam ao aumento do número de diagnósticos psiquiátricos e aumento da prevalência. Uma delas é que, em alguns países, principalmente nos países onde tem uma liderança nesse tipo de pesquisa, por exemplo, os Estados Unidos, se uma determinada síndrome, qualquer síndrome que seja, não tiver um nome, ela não é coberta por planos de saúde, por seguro-saúde.
Então, existe toda uma organização social que visa combater e, vamos dizer assim, lutar pela classificação de alguns transtornos, de algumas síndromes, que antes não eram transtornos psiquiátricos, mas que depois que eles lutaram, se transformaram em diagnósticos possíveis. Isso tem um impacto sobre a prevalência desses transtornos, porque na verdade eram síndromes, né, razoavelmente bem definidas, algumas delas, que não tinham oficialmente um nome, e quando ganham nome elas passam a ser pesquisadas e contribuem para esse aumento desse pool de diagnósticos psiquiátricos. Bom, tudo isso que eu falei são questões econômicas e políticas, mas também tem uma questão que é o seguinte: o sofrimento mental, ele é inerente do ser humano. Nós sofremos demais, né? E eu não me ponho diferentemente dos nossos pacientes, né? Mesmo porque a diferença entre psiquiatra e seu paciente é o lado da mesa. Não sei se vocês estão rindo dessa piada, mas é uma piada, tá? Mas todo mundo tem possibilidade de ter transtornos mentais, inclusive, né, profissionais de saúde têm uma prevalência muito maior de transtornos mentais do que a população geral, né? Particularmente médicos, enfermeiros também, né? Assim, esse sofrimento, né, de que eu estou falando, que é ele pode ser passível de ajuda, né? Ele é passível de alívio. Por exemplo, né, se eu vou fazer uma cirurgia, por exemplo, né, e alguém vai cortar o meu braço para fazer uma cirurgia, cortar a pele do meu braço, eu vou sentir dor. Essa dor é comum? Ela é normal? Ela é normal. Todo mundo vai sentir dor diante de uma situação dessa. E porque ela é comum e ela é normal, a gente vai deixar de dar um anestésico ou deixar de tratar essa dor, ou aplicar um anestésico ou qualquer coisa desse tipo, e pós-cirúrgico a gente vai deixar de dar um analgésico ou anti-inflamatório porque a inflamação é comum? Não, né? A gente vai tentar ajudar essa pessoa para ela não sentir, não sofrer, né? E a mesma coisa com transtornos mentais, pelo menos é assim, a grosso modo, um exemplo bem simplista eu estou falando para vocês. E de quantas pessoas a gente está falando? A gente está falando de cerca de 30% da população durante um ano, né? O que isso quer dizer? Que em um ano, durante um ano, por exemplo, no ano de 2016, estudos têm demonstrado que cerca de 25%, vai dizer um quarto, não um terço, um quarto da população, os estudos variam numa coisa entre 19% até 40 e tantos por cento durante um ano, né? Mas uma faixa razoável é em torno de 25% das pessoas. É lógico que se você for em áreas de risco de guerra, por exemplo, na Síria, isso aumenta muito, né? Ou entre populações específicas como refugiados, ou pessoas que nem eu estou falando de baixa renda, tudo isso contribui para um aumento da prevalência de transtornos mentais. Mas cerca de 25% das pessoas vão precisar de um atendimento em saúde mental durante um ano. Por exemplo, vamos pegar uma cidade como a minha cidade onde eu moro, São Paulo, né? A gente está falando da grande São Paulo, algo em torno de 20 milhões de pessoas que moram aqui nessa região. Se 25% dessas pessoas precisarem de algum tipo de atendimento em psiquiatria ou em saúde mental que seja, mesmo feito por não psiquiatras, a gente está falando de em torno de 5 milhões de pessoas, né? É muita gente. É muita gente e os psiquiatras não vão dar conta disso, né? Eu vou voltar mais para frente daqui a pouco para falar sobre essa questão de dar ou não dar conta de atender essas pessoas, né? Por exemplo, né, no slide vocês podem ver que o transtorno mental mais comum são síndromes ansiosas, ansiedade. 9% das mulheres no decorrer de um ano vão ter problemas com transtornos ansiosos. Eu não estou falando de uma ansiedade qualquer. Será que eu vou conseguir manter meu emprego? Será que eu vou resolver os problemas que eu tenho na vida? Eu estou falando de síndromes ansiosas realmente bem intensas, né? Que dificultam muito a vida da pessoa. Aliás, né? Isso é uma coisa importante. Qual é a diferença entre um transtorno mental, né, ou, por exemplo, um transtorno de ansiedade e uma ansiedade normal? Ou seja, qual a diferença entre ansiedade normal e patológica, né?
não é bem o sofrimento, mas a definição que é mais fácil de vocês captarem é assim: se traz ou não traz prejuízo, se traz ou não traz algum tipo de diminuição de função da pessoa, mas não é uma diminuiçãozinha, é uma diminuição alta, porque um certo grau de ansiedade, por exemplo, eu me sinto um tanto ansioso porque eu vou dar aula no EducaSUS e tem uma plateia grande me assistindo. Isso é bom ter, né? Essa ansiedade que eu estou sentindo, por exemplo, nesse momento, inclusive, ou antes de vir da aula, contribui para eu melhorar a minha função. Então, a ansiedade é uma coisa benéfica. O problema é que quando ela vai subindo demais, tem uma hora que a função começa a cair, porque a função sobe, conforme sobe, a ansiedade sobe a função, mas tem uma hora que a ansiedade continua subindo e a função começa a cair, que é o famoso branco, por exemplo, né? Eu estou estudando para a prova e na hora da prova fiquei tão ansioso que deu um branco, né? Quando isso começa a se tornar muito frequente na vida da pessoa, a pessoa tem tanta ansiedade que ela começa a ter prejuízo na sua função, isso permite a gente um diagnóstico de ansiedade. Em segundo colocado entre as mulheres, tem os transtornos somatoformes, 3% da população. Depressão, 2,5% da população durante um ano, né? Eu pessoalmente acho que é até mais depressão, né? Tanto em mulheres quanto em homens, mas as estatísticas mostram em alguns estudos em torno de 2,5%. E olha, é interessante que homem, em primeiro lugar, não é nenhum desses que é na mulher, é álcool. O problema com álcool atinge 8% dos homens durante um ano, né? Uma coisa importante, assim, tem muito impacto, né, na função das pessoas, no funcionamento, no trabalho das pessoas, a dependência de álcool. E em segundo lugar, menos da metade da incidência das mulheres você tem ansiedade, de 4,3%. Então, isso tudo, né, leva a vocês terem uma ideia da importância que tem, ou do tamanho do problema que a gente está discutindo, né? Isso sem falar, por exemplo, em problemas como crack, que é uma coisa mais recente do que esses estudos aí, né, que a gente está vendo hoje em dia na rua, o problema com crack, maconha, ou mesmo tabagismo, que não está nessa lista de transtornos que eu falei para vocês. E uma coisa muito importante é o seguinte: apesar de muito frequentes, esses transtornos mentais eles são muito pouco identificados, né? A gente está falando em torno de 10% ou até menos que isso, 5% das pessoas que entram numa consulta de atenção primária em saúde, não estou falando de saúde mental, mas atenção primária, por exemplo, medicina, médico de família, ou mesmo agentes de saúde. Qual é assim, a taxa de identificação de casos, né? É muito baixa, né? Gira em torno de 10% a 5%. E, curiosamente, esses muitas vezes eles são detectados. Então a pessoa, o profissional de saúde, ele consegue identificar que aquele paciente está com algum problema psiquiátrico, daqueles que eu já mencionei para vocês, mas não trata, né? A taxa de tratamento gira em torno de 20%. Então a gente está falando que de cada 100 pacientes, 10 mais ou menos são detectados, de potenciais pacientes, né, que têm um diagnóstico psiquiátrico que poderia ter algum benefício com tratamento em psiquiatria. E desses, somente que são identificados, somente metade deles. Então a gente está falando de cada 100, mais ou menos uns 5 pacientes recebem algum tipo de tratamento. E muitas vezes esse tratamento não é adequado. Não quer dizer que na dose, subdose ou com uma medicação equivocada. Então a gente está falando de um problema importante. Então a gente chega à seguinte pergunta: qual que é a atuação do médico psiquiatra na atenção primária à saúde? A resposta é auxiliar o clínico geral. Não só o clínico geral, mas auxiliar a equipe de saúde que trata de problemas que atende a atenção primária. Então, por que eu estou falando isso? Porque é muita gente para pouco psiquiatra. Mesmo com uma formação acelerada de psiquiatras, a gente não vai conseguir englobar
tudo isso de paciente. E fora que é caro, né? Teriam que existir estratégias que pudessem dar conta de um atendimento maior sem ter que formar uma legião de psiquiatras para tratar disso, né? Então, o que a gente pode fazer? Uma das coisas que vocês... eu não tenho experiência com matriciamento, mas eu tenho uma certa noção de matriciamento, é apelar para esse tipo de estratégia, que é educar a equipe de saúde em psiquiatria, né? Em detecção, em tratamento, em prognóstico, em orientação e tudo mais. E como a gente faz para, primeira coisa, identificar mais casos, né? Se a queixa for psíquica, aí tranquilo, é simples, pelo menos o chute inicial está dado. Mas frequentemente a queixa não é psíquica, frequentemente a queixa é física, né? E tem muitos estudos dizendo que você tem que fazer isso, tem que usar uma escala de 400 perguntas e aí você vai fazer o diagnóstico. E você sabe, um estudo que foi feito por um colega meu em Ribeirão Preto, que é psiquiatra, na tentativa de identificar mais casos, encontrou que uma única pergunta tem um poder muito grande, uma sensibilidade muito grande, uma especificidade razoável para detectar transtornos mentais. Que é a pergunta seguinte: você está bem? Você está se sentindo bem? Como você está emocionalmente? Essa pergunta é uma pergunta que qualquer pessoa pode fazer, adaptada, lógico, ao contexto cultural do seu paciente. Não é para todo mundo que você vai perguntar: você está bem emocionalmente? Mas uma pergunta desse tipo pode ser eficaz, tão eficaz quanto um instrumento que demora 3 horas de aplicação. Então é uma pergunta simples, né? E é uma pergunta, vamos dizer assim, né, que alguém com o mínimo de empatia geralmente faz, né? Quando percebe que tem alguma coisa errada. Mesmo quando você não percebe alguma coisa claramente errada, é uma pergunta que você pode fazer. É lógico que a resposta para esse tipo de pergunta, às vezes pode consumir um bom tempo do atendimento, né? Se você tem aí uma dificuldade de horário, coisa e tal, isso pode dificultar o seu atendimento. Mas tá aí uma possibilidade de você detectar transtornos mentais, porque a partir da resposta do paciente você começa a procurar possibilidades de resposta. Já foram quantos minutos de aula? Posso ir? Posso continuar? Bom, e como por exemplo, né, aqui nesse slide, o que a gente está procurando, né? E como procurar isso, né? Bom, basicamente a gente está procurando por aquela lista de principais transtornos e alguns outros. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no próximo slide. Agora eu queria falar uma outra coisa para vocês, que é como sintomas físicos se relacionam com sintomas mentais, né? Porque assim, quando o paciente chega com uma queixa psíquica, é mais simples você identificar que ele está com uma possibilidade de transtorno mental. Mas e quando ele vem com queixas físicas, né? Boa parte dos transtornos mentais, eles se manifestam com queixas físicas. Vamos dar um exemplo da ansiedade, né? A ansiedade é uma coisa que vem e que a gente sente uma porção de coisas físicas. Algumas pessoas conseguem identificar mais que isso é ansiedade ou isso não é ansiedade. Mas não precisa ser uma pessoa mais simples para confundir facilmente queixas de ansiedade com sintomas físicos. Por exemplo, taquicardia, formigamento pelo corpo, dispneia, falta de ar, síndrome do colo irritado, então diarreia, epigastralgia, coisas desse tipo. E são todos sintomas físicos. Por quê? Porque as sensações físicas, elas são muito importantes quando você sente ansiedade. Bom, do que a gente está falando? Por exemplo, qual que é as relações possíveis entre sintomas físicos e sintomas mentais, né? Por exemplo, um paciente chega com uma queixa física. Quais são as possibilidades de transtorno mental? Uma das coisas que pode acontecer é o sofrimento físico acarretar um transtorno físico, acarretar um transtorno mental, né? Vamos dar um exemplo, por exemplo,
lúpus. Né? Eu tenho lúpus, eu tenho uma doença física que diretamente está causando um transtorno mental. Por exemplo, psicose lúpica. O mesmo lúpus pode me predispor a ter depressão. Por quê? Porque é uma doença muito desgastante, uma doença crônica. Eu fico chateado, um estresse a mais, e eu posso ficar deprimido. Ou eu posso ter também dois transtornos, um físico e um mental, completamente independentes um do outro. Né? Por exemplo, eu tenho, vamos dizer, câncer, mas eu já tinha esquizofrenia. Né? Ou uma outra coisa que pode acontecer é um transtorno mental ser primário. Por exemplo, eu tenho um transtorno somatoforme e eu tenho um problema, um transtorno mental que leva a uma queixa física, por exemplo, dores pelo corpo, funcionamento alterado de órgãos ou qualquer coisa desse tipo. Né? Por mais que haja uma discussão em relação a isso, uma das possibilidades que tem, e eu posso estar arriscando de alguém aqui discordar de mim, e tudo bem se discordar, a gente pode discutir, é, por exemplo, fibromialgia. Né? Fibromialgia, tudo bem, né? Tem uma taxa aumentada de fator reumatoide, uma porcentagem desses pacientes vão desenvolver artrite reumatoide, tem uma série de exames laboratoriais alterados, mas tem muito paciente com fibromialgia que lembra, sim, um transtorno somatoforme, né? Ou um transtorno doloroso, que a gente fala, que e isso tem uma relação direta com o sofrimento mental, né? Então é uma possibilidade também. Bom, vamos lá, né? Tem um caso, então você pergunta para o paciente, você está bem? Ele fala, não estou bem. Né? Bom, e o que eu devo fazer? Né? A gente tem uma codificação de transtornos mentais que é muito grande em psiquiatria. Né? Vai do F00 ao F99. Né? São 100 diagnósticos possíveis e dentre eles tem subdivisões possíveis. Né? Então, nem eu sei aquilo de cor. Né? Então, é pedir demais para vocês fazerem assim, um diagnóstico muito bem elaborado, coisa e tal. É possível fazer isso também com um bom livro, ter base na mão, com um tanto de curiosidade e um tanto de paciência. Mas é mais simples também, uma coisa que eu sugiro para vocês, é dividir isso, né, entre as coisas mais comuns, que é ansiedade, depressão, dependência química e não química e transtornos somatoformes. Tem outros menos comuns, por exemplo, transtorno bipolar, esquizofrenia, que são muito graves, né? Transtornos relacionados a sexo, ou transtornos relacionados a comportamento alimentar, né? Mas esses são mais incomuns, né? Apesar de, como eu falei, muitos de vocês terem acesso a esse tipo de transtorno. Quando você identifica que um caso é mais grave, né, é o caso de você encaminhar, e eu vou falar disso um pouco mais para frente. Mas você identifica mais ou menos a área que é. E não quer dizer que se o paciente tem um diagnóstico, por exemplo, ele é ansioso, ele não vai ter outro. Porque isso é muito comum em psiquiatria. Isso não é comum em outras especialidades médicas. Por exemplo, quando você vai fazer o raciocínio clínico em outras especialidades médicas, você pensa assim, o paciente tem uma constelação de sintomas, né? Tem isso, aquilo. Qual que é a raiz comum desses sintomas, ou qual foi a ordem que eles apareceram, para eu contar uma história que chama raciocínio clínico na minha cabeça, que vai ter uma lógica, né? E você sempre procura uma raiz comum, um ponto de origem para toda aquela constelação de sintoma. Na psiquiatria é diferente. A gente tem esferas de sintomas, né? E essas esferas, elas podem estar, e aliás frequentemente estão juntas no mesmo paciente. Então é muito comum o paciente ter depressão, ter ansiedade, ser dependente de álcool e ser fumante, né? Então ele tem 4 diagnósticos dos que você pode diagnosticar, né? Então, não é porque você achou um diagnóstico no paciente que ele não possa ter outras, e que você pode ter, qualquer um pode ter, um impacto em relação a isso, né? Tem alguns estudos mostrando que uma boa conversa com um médico clínico pode ser tão eficaz quanto uma consulta com um psiquiatra para um paciente abandonar o álcool, que é um tratamento difícil. Vocês todos devem ter acesso a esse tipo de paciente nas unidades de vocês, porque é muito frequente, né? Mas muitas vezes o clínico é até mais eficaz
do que um psiquiatra. Por quê? Porque o psiquiatra, uma das explicações possíveis, né? A gente vem todo com uma aura em volta da gente, né? O psiquiatra entra na sala, todo mundo fica quieto porque o psiquiatra entrou, né? Todo mundo fica pensando, o que ele está pensando de mim, né? É uma coisa meio de uma idealização meio assim, uma fantasia em relação a isso tudo. Então, às vezes o paciente não quer passar no psiquiatra, né? Porque psiquiatra é coisa de louco, né? E então, em vez de ficar lutando contra isso, se o transtorno mental for mais simples, às vezes vale mais a pena um clínico tratar, não só porque a prevalência é muito alta, mas porque o clínico e de forma geral a equipe de atenção primária pode ser muito eficaz no tratamento desses problemas, né? Um detalhe, né, que dependências químicas, a gente está falando de álcool, cocaína, crack, tabaco, mas também tem alguns estudos falando da possibilidade, são áreas de estudo, de você ter dependências não químicas, por exemplo, jogo patológico, baralho, muito comum no interior de São Paulo, né? Bingo, muito comum aqui em São Paulo e em outras grandes cidades, mesmo ilegais eles existem. Outra dependência, estão falando muito de dependência de sexo, né? Hoje em dia, de pessoas que têm uma necessidade, uma procura, um hiper comportamento em relação ao sexo. Em relação à comida, né? Alguns estudos demonstram que a relação que as pessoas têm com comida é muito semelhante à dependência química, levando à obesidade. A obesidade é um problema de saúde pública hoje no Brasil todo, né? Conforme a gente vai melhorando a renda da população, a desnutrição deixa de ser um problema e a obesidade passa a ser um problema muito grande. Bom, tudo bem, identifiquei, o paciente tem lá uma dependência química, dependente de álcool. E aí, o que eu tenho que ver, né? Eu tenho que ver o quanto aquilo prejudica a vida dele, né? Porque tem vários graus possíveis, né? Então, identificar esse grau faz parte do tratamento. Se for muito importante, menos importante, por que isso tem uma posição central? Porque a partir do momento que você identifica a gravidade, se for muito grave, você já manda para o psiquiatra, né? Se o cara está se acabando de beber, está bebendo perfume em casa, você manda para uma equipe de saúde mental especializada. Ou se o paciente tem risco, por conta de um transtorno mental, eu tenho risco de machucar alguém, me tornar agressivo porque eu tenho um transtorno mental. Se eu não tenho um transtorno mental e eu tenho risco de causar mal a alguém, é melhor chamar a polícia, não um psiquiatra. Mas se eu tenho risco de causar mal a alguém fisicamente, bater em alguém, machucar alguém, porque eu tenho, por exemplo, esquizofrenia, aí eu tenho que ser mandado para um psiquiatra. Não vale a pena esse tipo de paciente ser tratado pela equipe de atenção básica. Ou, por exemplo, risco suicida. Se você identifica risco suicida e você acha que esse risco suicida é importante, é melhor mandar para um psiquiatra. E é muito importante também ver o contexto social que aquilo acontece, social e cultural, né? O paciente toma santo daime, né? Mas dentro da comunidade que ele vive, dentro daquela mundo que ele vive, aquilo é plenamente aceitável. Mas ele tem esquizofrenia e toma santo daime. Aí é outra história, né? Como aconteceu um tempo atrás, que mataram lá o Glauco, e o filho do Glauco era um paciente com esquizofrenia que tomava santo daime. É melhor não tomar santo daime se você tem esquizofrenia, né? A condição financeira do paciente, não preciso explicar isso para vocês têm mais experiência que eu, né? Que medicação que eu vou passar, que tratamento eu vou passar, coisa e tal, né? Tudo isso é muito importante. E o que eu tenho que ver? Como é que eu vou tratar isso? Depende, né? Qual o tamanho da minha equipe? Eu disponho de assistente social, eu disponho de psicólogo, mesmo não tendo psiquiatra, eu disponho de agente de saúde. Esse pessoal vai poder visitar o paciente, ele vai poder atender o paciente, vai poder ver a condição que ele vive, vai ter uma assistente social para dar um suporte, auxílio doença, uma psicóloga para intervir na própria família. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um grupo numa cidade pequena, eu trabalhei no ambulatório de uma cidade pequena chamada Cajuru, no interior de São Paulo. E aí eu lembro que eu estava fazendo um grupo de mulheres com depressão, e aí tinha nesse grupo cerca de umas 8 mulheres, e a gente estava fazendo um grupo, e de repente começou a aparecer o tema de marido com problema com álcool. Absolutamente todas as mulheres dentro daquele grupo tinham maridos com sérios problemas relacionados com álcool, e nenhum deles estava em tratamento no ambulatório de saúde mental.
né? Então, por exemplo, um assistente social que pudesse, um visitador que pudesse intervir na família para trazer o marido para tratamento também, pudesse ajudar a família como um todo, né? Então isso é uma coisa também muito importante. E como lidar com antidepressivos e ansiolíticos, né? Como não usar demais, como não usar de menos, né? O que eu falo geralmente para os meus alunos aqui na faculdade é o seguinte: é que nem antibiótico, você aprende a usar 2 ou 3, você aprende a usar bem aqueles 2 ou 3, de preferência aqueles que tem na rede de atenção, geralmente fluoxetina, sertralina, diazepam e clonazepam, né? A fluoxetina e a sertralina, 2 antidepressivos, o clonazepam e, por exemplo, o diazepam são ansiolíticos. Você aprende a usar muito bem eles, principalmente efeitos colaterais que tem um monte, né? Sexuais, que é aqueles que a gente geralmente não pergunta, a gente dá para o paciente antidepressivo, ele melhora a depressão, a gente deixa lá, daqui a pouco eles estão se divorciando e você não sabe por quê, né? É um exagero, lógico, não é por causa disso que muitos pacientes vão se divorciar, mas você pergunta para o paciente se ele tem disfunção sexual, né? Se aquilo atrapalhou a função sexual. No caso de antidepressivo, a gente tem que ficar esperto até com o contrário, porque se o paciente ficar com hipersexualidade, muito acelerado, muito agitado, falando demais, muito com autoestima exagerada, arrogante, a gente tem que até investigar um efeito colateral incomum, mas possível, que é episódio maníaco secundário ao uso de antidepressivo, né? Porque como a gente, todos nós, vamos usar muito antidepressivo para tratar esses pacientes, provavelmente vocês vão pegar casos assim, onde o paciente tem um efeito colateral grave em relação à medicação, então a gente tem que estar ciente de todos eles. E, importante, é saber, né, que a gente tem limites. Antes de limites, a gente tem que ter uma postura correta. Nunca falar para o paciente que ele não tem nada. Se ele falar, eu não estou bem, você dizer que ele não tem nada, é humilhante para o paciente e muitas vezes faz ele se sentir culpado em relação ao que ele está sentindo, né? E também diminui a capacidade, a possibilidade de você detectar diagnósticos psiquiátricos. Então, é uma coisa que você nunca deve falar para o paciente se ele vem procurar por ajuda, você não tem nada, né? Às vezes vale a pena dizer, também nunca dizer, né? Porque daí isso alivia o paciente, deixa ele tranquilo e vai para casa. Mas quando ele tem um transtorno mental, por exemplo, uma síndrome ansiosa, você dizer que ele não tem nada, isso pode até prejudicar a questão com o paciente. Porque sofrimento mental não é igual a nada. Não é porque não aparece no exame que a pessoa não tem nada. Ela tem. Mas a gente não tem ainda exames bons o suficiente para detectar isso. E também aceitar limites. Não é porque eu identifiquei, que eu comecei a tratar, que o paciente vai melhorar ou vai ficar completamente sem o sintoma. Você tenta, faz o máximo que der, mas muitas vezes, mesmo o psiquiatra, tem dificuldade de conseguir uma melhora total. Não adianta nada esse negócio de psiquiatria, né? Adianta sim, né? Medicações bem dadas, um tratamento bem feito, melhora sim, os pacientes melhoram muito. Agora, eu há de concordar que, como qualquer outra especialidade, a gente não consegue 100%, e quando a gente não consegue melhorar o paciente 100%. Bom, acho que é isso, eu simplifiquei bastante, eu vou parar agora para a gente poder discutir em relação a essa aula. Um minutinho. Né?
Isso não é uma coisa simples, né? Assim, muitas vezes detectar problemas de saúde mental. Eu lembro quando eu estava na faculdade, por exemplo, quando eu não tinha feito psiquiatria ainda, a gente tinha um estágio que chamava estágio rural. A gente ia para uma cidadezinha pequena e atendia a atenção primária dos pacientes. A gente ia para uma cidadezinha pequena. Tô? Desculpa, doutor Ricardo, voltamos. Teve um problema aqui na transmissão, mas está ok. Obrigada pela apresentação. Pessoal, quem tiver dúvida, por favor, já pode solicitar a vez, já pode ou mandar aqui no chat para fazer suas perguntas. Enquanto isso, eu tenho algumas aqui. Deixa eu pegar aqui na sequência. A primeira doutor, é o seguinte: como que a gente atua no tratamento continuado desse paciente que tem o transtorno e ele é morador de rua? Isso é um problema muito sério para os CAPS, né? Ele é acompanhado pelo CAPS, como que se dá isso? Então, vamos dividir morador de rua como uma população especial, né? Tem algumas estatísticas americanas que falam em torno de 80% a 90% desses pacientes têm algum tipo de transtorno mental grave, né? Principalmente psicose, né? Entre esses transtornos mentais relacionados à psicose, o principal é a esquizofrenia. Outro também muito comum é transtorno bipolar e frequentemente álcool. E tudo junto, né? Isso embola todo o meio de campo, isso causa a situação de rua, muitas vezes. Porque esses pacientes, eles acabam caindo na rua por falta de suporte familiar, porque a família não aguenta, ou porque eles mesmos dão isolamento, né? No interior de São Paulo tem um fenômeno do Brasil todo, tem um fenômeno que é andarilho, né? Você está andando na estrada, tem um maltrapilho andando. Frequentemente, quando eles param em hospitais, você vai entrevistar as pessoas, eles são severamente psicóticos. Quando a gente está falando dessa população, é melhor atender em CAPS. É melhor não atender em atenção primária. É melhor você ter uma equipe especializada mesmo para tratar, porque é muito difícil, né? Você tem que ter... visitar o paciente na rua, tem que explicar sobre medicação e assim, quando a gente não tem suporte familiar, porque assim, o que determina internação hospitalar em psiquiatria? Não é ser portador de transtorno mental. Eu posso ter um transtorno mental e pode ser muito grave e eu não precisar internar, porque eu tenho risco, por exemplo, eu tenho depressão severa e tem o risco suicida, né? Isso é indicação de internação? Mas depende. Se eu tiver uma família ou um grupo de pessoas que cuida de mim sem eu precisar ser internado e eu tenho acesso a tratamento ambulatorial, é melhor eu continuar sendo tratado ambulatorialmente e não ser internado, né? Agora, se eu tenho um transtorno mental que lá não é tão grave, mas tem uma certa ideação suicida, mas eu não tenho suporte familiar nenhum, eu não tenho suporte social nenhum, eu estou em situação de rua, aumenta muito a chance de eu ser internado. Então é um balanço entre suporte e gravidade. Então muitos desses pacientes têm uma indicação de ser internado e são bem difíceis de tratar. No Brasil, nem todos os moradores de rua são pacientes que têm transtornos mentais graves, porque as pessoas vão parar na rua por vários motivos no Brasil, inclusive falta de dinheiro mesmo. Nesse caso, o tratamento pode ser feito em posto de saúde, não necessariamente por médico psiquiatra. Eu respondi a sua pergunta? Sim, respondeu. É que a gente fica um tanto preocupado, falando até da internação, porque às vezes ele é internado na referência, né, no psiquiátrico, e em seguida ele precisa de uma alta, ele vai ter a alta, mas ele abandona. O hospital vai fazer o quê?
como se dá a alta desse paciente, porque você não tem a família, você não consegue o contato, é muito complicado. Complicadíssimo, posso falar? É complicadíssimo isso, né? Isso tem a ver com a organização em saúde mental que aconteceu nos últimos 2, 3 décadas no Brasil, né? Que é a reforma psiquiátrica. A gente diminuiu o número de leitos psiquiátricos, que é uma coisa justa, só que a gente está diminuindo demais hoje em dia. E a gente tem uma pressão de rodar vaga muito grande para quem trabalha em internação. Por outro lado, a criação de serviços extra-hospitalares, não só CAPS, né? Que até tem um número razoável de CAPS no Brasil, assim, está crescendo, precisa de mais, mas está melhorando isso. Mas de residência terapêutica, né? Porque esses pacientes, eles precisam muitas vezes de uma casa, né? Porque não tem. E isso é uma coisa que é ínfimo, assim, a gente tem muito pouco, né? E a gente não tem certo número desse tipo de aparelhagem, a gente vai continuar sofrendo isso, com isso, sim. É uma coisa muito problemática, assim, o paciente acaba sendo abandonado, acho que você falou bem. Perfeito. Ele internado para sempre. Santa Casa de Araguaína, no Tocantins. Ele internado para sempre. Desculpa, doutor, tem uns que ficam mesmo, por isso tem alguns hospitais até de cuidados, mas é complicado, né? A gente não sabe como até agir numa situação dessa, porque a família abandona e não quer saber, não quer ter o trabalho, mas enfim. Pessoal do Tocantins, bom dia, quer fazer a pergunta? Bom dia, doutor. Eu sou o Renê Leal e há um bom tempo foi realizada até reportagem sobre a questão de prescrições medicamentosas, né, de outros profissionais, de outras áreas, não especificamente o psiquiatra. E gerou isso, assim, deixou evidente uma problemática que é a subnotificação às vezes, e às vezes pode até ser prescrita a medicação ideal, mas às vezes não na frequência ideal, né? Não no período do dia ideal. Na opinião do senhor acha que isso mudou um pouco, ou ainda mantém essa problemática ainda? Ou está existindo algum movimento para melhorar essa questão do foco maior de encaminhar esse paciente para o especialista, que é o psiquiatra? E também eu queria saber a opinião sobre a questão da rede, porque existe investimento em rede para gestante, que é a rede Segon, investimento para a rede de urgência e emergência, e a questão da rede psicossocial, pelo menos até onde eu observo, eu não vejo, assim, às vezes, um foco tão acentuado como as outras redes. O senhor acha que eu posso estar enganado, ou o senhor acha que poderia haver melhor investimento na questão da rede psicossocial? Investimento na rede? A rede psicossocial, né? Aumentar mais, né? CRAs e núcleos, casos de apoio, né? Olha, a resposta, assim, que eu não conheço a realidade, né? Eu estou por fora da realidade de fora aqui da cidade de São Paulo, né? Mas historicamente, né? O investimento não é proporcional, né? Na década de 80 começou um negócio chamado reforma psiquiátrica no Brasil. É uma coisa que começou na década de 60 na Itália, na Europa, de modo geral, e chegou no Brasil no meados da década de 80, final da década de 80, que foi o seguinte: vamos diminuir o número de internações psiquiátricas, porque o tratamento psiquiátrico era feito do seguinte modo: a pessoa ficava muito doente, ela era internada num hospital psiquiátrico da rede pública ou privada. Esses hospitais privados eram credenciados no SUS e a AIH tinha um valor muito bom, né? Então, era um bom negócio ter hospital psiquiátrico
no Brasil, né? Tanto que tinha hospitais aí com 20, 30 mil pacientes internados, né? Era uma cidade, né? E se pagava muito bem para isso, assim, não pagava tão bem, mas se você desse um atendimento meia boca, tudo bem, aí você tinha lucro, né? Bom, vamos mudar isso é uma coisa que tinha realmente que mudar, estava muito ruim, era um atendimento que você dava ao paciente, ele melhorava, você dava alta, não tinha ambulatório, não tinha psiquiatra fora do hospital, porque isso já também não dava dinheiro também, e aí você piorava de novo, eu era paciente, eu entrava em crise de novo e voltava para dentro do hospital, e num ciclo de revolving door, porta giratória, né? O cara sai, ele entra, ele sai, ele entra, ele sai, ele entra, né? Por quê? Porque não tinha uma coisa realmente em rede, né? Bom, então o que a gente vai fazer, né? Eu acho que isso caiu como uma luva, assim, para os governantes. Vamos diminuir o leito psiquiátrico, vamos diminuir o valor da IH, vamos transformar esse negócio numa coisa pouco lucrativa e vamos abrir novos serviços de atendimento, principalmente na forma de CAPs, ambulatório de saúde mental e atenção primária, e vamos investir na rede, né? Bom, tem duas partes isso. Vamos economizar dinheiro e vamos gastar dinheiro. Qual foi a parte que você acha que deu mais certo? Vamos economizar dinheiro. Então acabaram com os hospitais, diminuíram drasticamente o número de leitos, que tinham que diminuir mesmo, e não houve, né? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Não houve um investimento razoável na área psicossocial. Houve investimento? Houve uma certa melhora? Houve. Mas ela não é uma coisa significativa, e a gente também tem falta de profissional, tem falta de especializado, por exemplo, psiquiatra, para atender. E não tem dinheiro para aumentar essa rede, né? Bom, não tem dinheiro, a gente pode discutir isso também, né? Mas a verdade é que não temos, hoje em dia, uma rede psicossocial razoável. Tudo isso para te responder, não, eu acho que não. Eu acho que está muito aquém. Vai tentar marcar uma consulta de psiquiatria na cidade que você está, né? Outro dia eu orientei um trabalho de mestrado, de pós-graduação em relação à identificação de transtornos mentais em pessoas que eram atendidas em saúde de família, numa cidade do interior do Nordeste. Não tinha nem prontuário, né? Era complicado, né? Tinha um CAPS numa certa distância, mas o CAPS, o psiquiatra, ia uma vez por semana, né? Uma região de centenas de milhares de pessoas, né? Falta muito ainda, né? Uma coisa que eu tenho esperança é esse negócio de telemedicina, né? Porque em São Paulo tem psiquiatra pra cacete, né? Ainda está faltando, mas tem muito, né? E centros, em vários centros você tem muito, né? A telemedicina é uma oportunidade que a gente tem, por exemplo, de eu discutir um caso com você e ajudar aí no atendimento. Mas eu não vou resolver casos graves. A gente vai conseguir atender transtornos mentais leves. Sabe aquele paciente que fala assim: doutor, eu tenho uma dor que começa aqui na ponta do dedo, ela vai subindo, de repente ela reflete na orelha e sobe para o testa e me dá uma quentura na cabeça, né? Quando eu era aluno, eu não entendia esse tipo de coisa, né? Era tudo DNV, distúrbio neurovegetativo, PT, sabe? São esses diagnósticos que a gente dá quando a gente não tinha uma noção. Mas isso era muito frequente. Eu falava, que merda que é essa, né? Que é isso? Eu não conseguia identificar. Depois de estudar muito, eu descobri, esses pessoas tinham medo, elas tinham ansiedade, elas estavam passando por dificuldades na vida e tinham sintomas físicos que eu não conseguia explicar na época, mas que hoje eu tenho uma capacidade de entender melhor. Esse tipo de paciente, que eu acho que deveria ser o foco de pessoas como você, né? E não transtornos mentais graves, porque isso tinha que ser lidado, ou moradores de ruas com transtornos mentais graves. Esses pacientes tinham que ser manejados por equipes de saúde mental, mas não tem, né? Ou pelo menos não tem para todo mundo. Doutor, e a questão das medicações, será que essa realidade ainda está muito forte ainda de diversos profissionais estarem prescrevendo medicação? Talvez, não a medicação está sendo errada, mas às vezes a frequência dessa medicação. O
O senhor acha que essa realidade está muito ainda exacerbada ou deu uma melhorada nessa questão? Eu tenho um receio em relação a essa questão da quantidade de medicação, porque, olha, vamos dar um exemplo, né? Eu estou numa cidade, eu sou um clínico geral, eu sou cardiologista, né? Por exemplo, cardiologista, 15% dos meus atendimentos são por conta de transtornos mentais, se eu sou um cardiologista, né? Quais são esses transtornos mentais mais comuns? O mais comum é pânico. Porque o que o cara com transtorno do pânico ou síndrome do pânico sente? Eu sinto muita taquicardia nas crises. Eu acho que eu vou morrer. Eu tenho a sincera impressão, não é piti, que eu vou morrer durante a crise de pânico. E eu procuro quem primeiro? O psiquiatra, ou o cardiologista, ou o clínico? Eu não vou procurar o psiquiatra. Porque o que eu sinto não é psíquico, é físico, né? E aí eu procuro o cardiologista, e o cardiologista não tem para quem mandar o paciente, não tem psiquiatra na rede. O que ele tem que fazer? Ele tem que tratar. E é isso que eu estou tentando falar na aula com vocês agora. Eu acho que vocês têm que aprender a tratar, vocês têm que aprender a identificar, têm que aprender a tratar, quando já não sabe, lógico, muitos de vocês já têm uma boa noção disso. Só que se você pega e trata, só no caso da ansiedade, 8% da população, quantos mil habitantes tem a sua cidade? Quantos mil habitantes tem sua cidade? Não chega a 170 mil pessoas. Não. Isso quer dizer que mais ou menos uns 11 mil mulheres, das mulheres, vamos ver que metade da sua população é de mulheres, então dá uns 80 mil, né? E 8% de 80 mil tem ansiedade nesse porcento. Lembra que eu falei para vocês que 8% das mulheres têm ansiedade e vão ter ansiedade durante o ano de 2016? Isso significa que 6 mil mulheres na sua cidade vão precisar de usar medicações para tratar. É a única forma de você tratar a ansiedade? Não, você pode tratar com psicoterapia, tá? Ou formas breves de psicoterapia com auxílio de psicóloga. Você tem psicóloga para tudo isso aí? Deixa eu responder, você não precisa nem responder. Não tem. Né? Você não tem nem cardiologista para atender tudo isso de gente. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai tratar o que der. Né? Só que você vai tratar, se você aprender a tratar direitinho, você vai saber que, olha, você pode usar para transtorno do pânico doses baixas de antidepressivo. Não precisa ser uma dose alta. 1 ou meio comprimido de fluoxetina, 1 ou meio comprimido de sertralina. Espera um pouco, dá um retorno em um mês. Melhorou todos os sintomas? Melhorou, beleza, mantém desse jeito. Não melhorou tudo? Aumenta a dose. Né? Na primeira semana, vale a pena usar um benzodiazepínico junto, porque no transtorno do pânico, quando você começa a medicação logo no começo, pode ter uma piora dos sintomas e o paciente pode largar a medicação. Então você mistura os dois, mas tenta tirar logo o benzodiazepínico pelo risco de causar dependência. Alguns pacientes ansiosos têm indicação de usar benzodiazepínico por longo prazo? Tem. Mas benzodiazepínico faz mal? Faz mal para a memória, principalmente para idosos, e tem estudos lançados recentemente que falam que é fator de risco para Alzheimer na idade. Não é uma coisa grave, importantíssima, mas tem risco. Né? Então, é bom evitar benzodiazepínico. Bom, eu introduzi a medicação, o cara melhorou. Depois de 2, 3 retornos, que eu dei um retorno a cada mês, eu sou cardiologista, não sou psiquiatra. O que eu faço agora? Espera 6 meses a 1 ano. Né? O cara é bem. O cara está bem, tenta tirar o remédio. Como é que eu tiro o remédio? Tira devagar. Tira metade da dose, no mês seguinte tira mais um quarto da dose, depois para totalmente. Às vezes toma meio comprimido dia sim, dia não, e depois para. Porque se você parar de repente, dá um negócio chamado síndrome de retirada, que dá muita tontura no paciente, um tipo de vertigem. E corre o risco do paciente vir a piorar muito do transtorno ansioso. O mesmo vale para a depressão. Né? O mesmo raciocínio que eu estou falando para vocês. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte. Eu acho que não há um exagero no número de prescrições de psicotrópicos por parte de clínicos. O que acontece é, por falta de informação, esses psicotrópicos são mal usados, mas eles também são subusados, subutilizados. Na verdade, a gente teria que estar usando mais, é até perigoso estar falando isso, porque dá até um medo de falar isso, né? Mas a gente tem que usar mais e melhor.
Entende? Sim, doutor, obrigado pela sua atenção. Quero agradecer também por essa videoaula que foi muito esclarecedora. E obrigado, viu? Sério. Obrigada aí o pessoal do Tocantins. Isso é um assunto que deixar a gente vai embora, né? Porque é para mais de metro. É um problema muito sério. Doutora, tem uma pergunta ali que é da Débora. Ela é assistente social do Hospital São Camilo de Mariana, lá em Minas Gerais. E ela diz o seguinte: se o plano terapêutico individual se deve ser coordenado pelo psiquiatra ou pela equipe multidisciplinar. Mariana não, perdão, qual é o seu nome mesmo? Tatiana. Não, mas a pessoa de Mariana chama? Tatiana. Não, mas Débora, assistente social. Débora, eu tô com Mariana na cabeça por causa do acidente aí, né? Eu fico até pensando se vocês não tiveram um aumento de incidência de ansiedade ou depressão pós-acidente. A gente pode até conversar sobre isso depois, né? Se você tem que coordenar, se o psiquiatra ou o médico clínico tem que coordenar, não, eu não acho que não. Existe sempre, nesse tipo de coisa de equipe multidisciplinar, muita disputa interna em relação a quem vai mandar mais, quem vai mandar menos. Isso aí é um problema, vamos dizer assim, eterno e notório, né? Mas eu acho que não, eu acho que o clínico nem vai dar conta de tudo isso. Eu acho que seria até melhor azeitar a relação dentro da equipe e ser coordenado por uma assistente social, né? Que pode muito bem coordenar um tratamento, né? Existem alguns modelos de tratamento chamado manejo de caso, né? Case management, que mesmo em transtornos mentais muito graves, quando você tem uma equipe bem especializada, você tem um manejador que não é o psiquiatra, né? Que pode ser o assistente social, o enfermeiro, o psicólogo, né? E funciona super bem esse tipo de coisa, né? Porque não adianta você querer centralizar tudo no médico, né? Algumas decisões são médicas, algumas decisões não, né? Mas o manejo do caso não precisa ser necessariamente feito pelo médico. Isso até é uma coisa assim, né, de diretriz, na minha opinião, em relação a custo de tratamento, né? Porque ficar tudo na mão em cima do médico, eu não sei, eu acho que isso aumenta o custo do tratamento. Sem aumentar a efetividade. Eu respondi a pergunta? Pessoal aí de Mariana, respondida a pergunta. Dá um ok pra gente, por gentileza. Respondeu? Ok, obrigada, viu? Doutor, deixa eu perguntar uma coisa. Hoje em dia, eu vou dizer na parte trabalhista, se tem afastado muito mais profissionais, eu digo os psiquiatras, tá? Tem afastado muito mais os profissionais, porque acaba gerando... Eu não sei se por pressão trabalhista acaba, né, afastando muito mais por transtornos psiquiátricos. E isso vem acontecendo, porque a gente sabe que vem acontecendo e muito. E o uso, como o senhor disse, que tem que usar mais psicotrópicos, mas assim, tem que tomar um cuidado maior. Mas o nível que as pessoas estão utilizando essa medicação, ela está sendo absurda. Entendeu? E até a dispensação desses medicamentos, seja eles na UBS, seja eles nos CAP, seja eles nas farmácias dos pronto-socorro dos hospitais, eu não sei se isso está tendo um controle que se deveria ter, porque às vezes não é nem eu não tenho um transtorno que eu deveria chamar ele de um transtorno psiquiátrico, que está me gerando problemas. Às vezes é um surto que você tem, e um nervoso, mas aquilo, para o médico, naquele determinado momento, você já passa
a ter um grau elevado de distúrbio. Então você vai tomar aí, sei lá, 3 meses, né, de fluoxetina, não sei. É um problema sério isso, não é? Muito sério. É muito sério e é uma coisa que tem que ser feita com critério, né? Essas medicações, elas não são isentas de risco, né? Elas têm muitos riscos associados. E quanto mais você usa, mais a possibilidade de você pegar um caso grave de efeito colateral relacionado à medicação. Mas é aquilo que eu falei, né? Eu acho que a gente não está usando demais, a gente pode estar usando mal usado, mal utilizado. A gente, se houver uma educação continuada em relação a isso, é uma necessidade, né, você usar uma grande quantidade gastar uma grande quantidade de medicações antidepressivas e ansiolíticas. Você tem uma ideia que isso é uma das coisas que mais dá lucro no mundo todo para a indústria farmacêutica. As medicações psiquiátricas, algumas delas estão no topo da lista das mais rentáveis, né, pro tratamento, né? E os antidepressivos estão nessa lista, mas é principalmente antipsicóticos que estão nessa lista, né? Que não são muito utilizados aí em atenção primária, mas que são utilizados pelos próprios psiquiatras. E aí a acusação de que existe uma relação promíscua com a indústria farmacêutica, né? A outra coisa que você estava falando, acho que eu me perdi. A gente estava falando do excesso de medicação. Qual que era a outra coisa, Tatiane? A outra era a pressão trabalhista. Se hoje em dia está tendo um afastamento maior dos profissionais com distúrbios por conta disso. Sim, né? E isso se deve ao aumento da detecção de casos, né? Mesmo. Não porque eu acho que está aumentando o caso, mas está aumentando a detecção de casos. Não é fácil você ser afastado por um transtorno mental, né? Não é uma coisa muito simples, assim, passar pela perícia, coisa e tal, né? Mas eu acho que provavelmente a gente afasta de menos, né? A depressão está em primeiro lugar numa estatística global de causa de afastamento de perdas de dia de trabalho, entendeu? Então, isso não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno global, né? A partir do momento que você diagnostica depressão e a pessoa tem dificuldade de trabalhar, não eu estou falando de uma tristezinha qualquer, né? Eu estou falando de depressões moderadas, graves, né? Com muita dificuldade, né? Isso dificulta muito o trabalho. Não quer dizer que eu seja portador de um transtorno mental, eu tenho que ser afastado. Isso não quer dizer isso, né? Eu posso ter um transtorno mental e continuar trabalhando. Eu posso ser ansioso, ter toque, por exemplo, e continuar trabalhando. Às vezes ter um pouco de toque até faz bem no trabalho. Eu sou mais organizado, sou mais chato, todo mundo tem que fazer as coisas do jeito certo, senão eu pentelho todo mundo, né? Ser um pouco obsessivo, vamos dizer assim. Então, não necessariamente a pessoa precisa ser afastada porque tem um transtorno mental, mas na verdade, assim, tem trabalhos assim, que é fábrica de louco, né? Por exemplo, trabalhar em telemarketing, né? Quando você atende convênio de telemarketing, o número de pessoas que vêm procurar você com transtornos mentais, assim, importantes, né, relacionados àquele trabalho, é uma coisa impressionante. Aquilo devia ser proibido, o telemarketing, né, tanto ativo quanto passivo, né, que aquilo cria um número de pessoas doentes que é uma coisa, e o sistema do trabalho deles é uma coisa doentia, né. Outro lugar que fabrica doentes mentais, hoje em dia, é a escola pública. Não só pública, privada também, mas professores, né, têm uma alta incidência de transtornos mentais. Outro lugar que também fabrica doença mental é polícia. E outro lugar que vocês bem conhecem é atendimento em saúde, equipes de saúde, né. Basta a gente olhar de lado para a gente perceber quanto de gente doida tem do nosso lado, né.
trabalhando com a gente. Às vezes a gente mesmo, né? É isso aí. Pessoal, Santa Casa de Franca, tem alguma pergunta que eu quero falar sobre a fluoxetina medicação? Franca, tem pergunta? Se não, dá um não para mim. Santa Casa de Marília, meninas. Só faz se tiver bem. Não, ok, Marília. Franca também não, obrigada. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos falar um pouquinho de fluoxetina. A gente que trabalha na área da saúde é um caso sério, porque a gente tem umas perguntas e é um problemaço. A fluoxetina hoje, ela, infelizmente, também ela está sendo usada para as pessoas estão prescrevendo ela, os médicos, para emagrecer. Saiu uma resolução, eu não sei se foi semana passada, retrasada, porque até eu fiz uma circular e mandei para o pessoal, que muitos medicamentos, eles agora foram liberados, a Anvisa liberou, enfim. Olha só o grau em que a gente chegou. Então, assim, existem medicamentos, sim. Então, vamos dizer, verotina, né, fluoxetina, é para depressão, é para um transtorno, é para o floral da vida. E aí as pessoas estão utilizando ele como inibidor de apetite. Então, é bem difícil, isso é bem complicado. A gente sabe que tem, infelizmente, e os médicos estão prescrevendo, sem a menor sombra de dúvida e sem um menor peso. Bom, fluoxetina para emagrecimento, né? Ela tem um grau de ação, não é muito bom, né? Você perde um tanto de peso no começo do tratamento com fluoxetina, você geralmente tem que prescrever altas doses, né? 80, 40, eu já vi gente prescrever 120 miligramas, né? Dá 6 comprimidos de fluoxetina. Pra vocês terem uma ideia, eu nunca usei isso, eu como psiquiatra, né? Eu geralmente paro no máximo em 4 comprimidos quando eu já estou arriscando demais. Com depressões graves, né? E os caras estão realmente usando adoidado. E o duro é que não funciona muito bem não, viu? Pode funcionar nos primeiros 3 meses, que é onde você perde algum peso, também não perde um absurdo, e depois tende a estabilizar e ganhar tudo de novo, né? Tratamento de obesidade, e assim, o duro é assim, se o cara for obeso mórbido, você tenta do jeito que der, né? Você está aí, por exemplo, numa cidade, você tem dificuldade de tratar, você tem um obeso mórbido, aqueles cara IMC de 40 e tanto, né? Você não tem outra coisa para usar, você usa isso, né? Tem outras coisas melhores, inclusive psicotrópicos melhores. Tem uma mistura nova chamada bupropiona com naltrexona, que parece ter um efeito bom. Tem outras medicações que podem ter efeito para obesidade mórbida, porque daí justifica, porque o cara vai morrer se ele continuar engordando daquele jeito, né? Mas tem muita gente que usa por coisa estética. O cara está com IMC 30, 28, né? Não consegue diminuir muito, eu queria ficar sarado, barriga tanquinho, vou usar o antidepressivo em alta dose para chegar onde eu quero, né? Bom, dureza, né? Eu só posso falar isso para você, é uma dureza. Só posso falar isso. Não está certo isso, e isso não leva a um lugar muito distante, né? É que a obesidade, né? As pessoas apelam, porque no fundo a gente não tem um tratamento realmente eficaz para a obesidade, realmente eficaz, né? E que isento de risco, né? Todos eles têm risco. Quando você está diante de um caso que você vai mandar o cara para cirurgia bariátrica, porque senão ele vai morrer, então, mas vamos antes tentar para ver, porque tem menos risco, vamos usar algumas medicações para ver se a gente consegue manter ele mais magro durante um bom tempo, aí tudo bem, né? Você está permitido para você fazer uma coisa dessa, você tem que tentar, não tem jeito. Mas o problema é quando você usa para quem quer tirar aquela gordurinha mais, sabe? Aí é um problema mesmo. Concordo com você. Isso devia ser limitado, né? Isso devia...
deveria, e aí as pessoas deveriam procurar uma academia e ter uma vida saudável, porque garanto certeza que você fazendo isso, você vai emagrecer e não sentar lá e mandar ver no McDonald's, sei lá, nesses lanches da vida, nessas coisas. Tem um problema sério também que eu acho, doutor, assim, os médicos, às vezes a pessoa chega lá no hospital, sei lá, na sua consulta, então associa, né? O médico vai acabar associando a minha obesidade, me deixou depressiva, então tá bom, eu já vou resolver o problema, os dois problemas não só. Então eu vou receitar isso, pronto, acabou. Ou você usa de maior sinceridade, você vai procurar o seu endocrinologista e vai dizer para ele, olha, é o seguinte, eu estou gorda, né? Eu estou obesa, eu quero emagrecer, eu não gosto de fazer academia, tem todos esses problemas, e então você me receita, sei lá, um remédio, não sei, uma cibutramina, não sei o que tá, e vamos fazer isso daí. Porque eu acho que esse negócio do antidepressivo associado aí à perda de peso não tem vantagem nenhuma. Eu não sou a favor disso nem um pouco. Eu quero dizer agora, numa unidade de pronto atendimento, tem um fluxo muito grande de pacientes com transtornos mentais, né? Eu estou dizendo no hospital de porta aberta, tá? Ele é avaliado, ele seguiu para internação na referência. A partir da internação, como eu já disse, a gente falou, a família abandonada, tudo. Tem o trabalho dos CAPs ou da UBS que vai lá. E quando esse paciente, ele teve uma intercorrência, ou sei lá, ele passou mal, teve um agravo, ele retorna para o hospital, onde ele teve o seu primeiro, segundo e terceiro atendimento, ou ele vai retornar lá, ele vai lá para o CAPs, ou ele volta lá para a UBS. Antes de responder sua pergunta, eu só queria falar uma coisa para você. Eu sou muito estudioso de obesidade. Eu tenho uma pesquisa em andamento agora, com o financiamento da FAPESP, estudando obesidade na adolescência. Eu também tenho estudos sobre obesidade na idade adulta. É uma área que eu estou me dedicando bastante, né? Se um dia vocês quiserem, eu não sei se eu falo isso com vocês ou não, eu posso fazer uma aula específica sobre obesidade, né? E aí sobre tratamentos medicamentosos eficazes e psicoterapêuticos também eficazes. Mas a verdade é que na obesidade a gente não tem nada muito eficaz, né? A gente precisa de uma boa relação médico-paciente ou equipe de saúde com o paciente para conseguir, não precisa ser médico para fazer isso, para conseguir ter um bom impacto sobre a perda de peso. Na verdade, nem o endocrinologista tem lá muito o que fazer quando a gente está falando de perda de peso, né? Porque o endocrinologista também tem muitas limitações, é uma área difícil. A gente está estudando uma relação que existe entre dependência, um conceito chamado dependência de alimentos, né? Que seria um comportamento aditivo muito semelhante à dependência química, com alimentos altamente calóricos, com muito açúcar, muita gordura, McDonald's, né? Essas coisas bem gostosas, né? E que muito coloridas, né? E que fazem a gente comer sempre a mais e aumentar peso. Mas isso é uma outra coisa para a gente um dia falar. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre esse assunto um dia. Sobre o assunto da alta e para onde o paciente tem que ir, a rede, Tatiana, teria que ser organizada do seguinte jeito, né? Posto de saúde com equipe geral. Às vezes, nesse mesmo posto de saúde, pode ter um psiquiatra num ambulatório de saúde mental. Num segundo nível, um nível ambulatorial mais especializado, CAPS, que tem uma equipe lá de saúde mental, que engloba não só psiquiatra, mas psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, enfermeiro, fonoaudiólogo, todo mundo para tratar transtornos mentais mais graves. No terceiro nível, né, a internação psiquiátrica, né? A internação psiquiátrica, para ser ideal, para funcionar direito, ela não pode ser de porta. O que significa isso? Você não pode ter num hospital psiquiátrico ou no hospital psiquiátrico leitos que tenha leitos de internação e na porta o paciente vir procurar você por demanda livre e pedir para ser internado e ser internado. O ideal não funciona assim. Às vezes você não tem opção, porque você não tem o serviço intermediário que chama urgências psiquiátricas. A urgência psiquiátrica ela é idealmente sediada num hospital geral.
Então você tem um pronto-socorro na sua cidade, tem um psiquiatra de plantão lá, né? Às vezes ele não está 24 horas porque você não tem psiquiatra 24 horas, mas ele está lá numa certa quantidade de tempo, ou alguém que atenda bem psiquiatria, que tem uma certa noção, não precisa nem ser. Você não tem, às vezes, psiquiatra para fazer tudo isso de psiquiatra. Você imagina você ter 14 plantões de 12 horas com psiquiatra, né? Às vezes você não consegue psiquiatra desse tanto num pronto-socorro. Mas para que serve esse pronto-socorro? Ele é uma membrana semipermeável que separa o leito de internação psiquiátrica do restante da rede, do CAPS, do ambulatório, de tudo mais. O que ele faz? Ele recebe os pacientes que vêm da atenção primária ou secundária, avalia e, se for o caso, ele interna. Mas ele não só avalia, às vezes ele deixa de observação 1, 2, 14 horas, uma semana, às vezes, em alguns casos. Quando você não tem leito para internar, o cara fica lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, já vai ficar 1 ano, né, num pronto-socorro. Por quê? Porque você tenta, desse jeito, mediar os dois polos do atendimento, a internação e o ambulatório. Então, o ideal dentro de um atendimento, é para isso que serve as emergências psiquiátricas. Eu atendo demanda livre ou referenciada de pacientes graves, que estão vindo pela primeira vez para o sistema de saúde, ou que já estão no sistema de saúde faz um tempo, mas que estão em crise, porque os transtornos mentais graves, eles são, mesmo os leves, eles são caracterizados por recidiva. Eles vêm e vão embora, vêm e vão embora, né? E quando eles vêm, eu estou em crise, às vezes eu preciso de um atendimento rápido, que é dado pela emergência psiquiátrica. E esse atendimento rápido evita que eu piore e que eu seja internado por meses, às vezes, num hospital psiquiátrico de grande porte. Então, tem que ter uma membrana, que é a emergência psiquiátrica, que separa o atendimento terciário, que são a internação psiquiátrica, do atendimento secundário e primário, que são os CAPs e o ambulatório de saúde mental. Essa membrana impede que isso se tramite de modo muito rápido e muito promíscuo. Entende? Será que eu fui claro? Muito. Muito. Eu quero ter tempo, assim, eu tenho só mais 3 perguntas e eu vou fazer primeiro da Santa Casa de Ribeirão Preto, que eles mandaram aqui no chat. Se o senhor acha que atualmente os psiquiatras estão capacitados... Quem está aí? Preto, vamos colocar lá, deixa eu ver quem está em Ribeirão Preto. Quer colocar lá, Rodrigo? Não, a câmera não está funcionando, é por isso que eles mandaram aqui no chat. Atualmente os psiquiatras estão capacitados para identificar comorbidades no caso do transtorno da dependência química, sabendo que o transtorno pode ser primário ou secundário e o paciente supostamente deveria estar em abstinência para tal diagnóstico. Óbvio. Qual a sua opinião? Vixe, eu não entendi muito bem a pergunta. Eu imagino que seja o seguinte, que o paciente tem... Eu vou copiar, acho que o Ed está aí na sala, a pergunta está aí no chat da Santa Casa de... Ribeirão Preto. Vamos colocar eles, que é melhor fazer no microfone, eu acho que fica mais clara, né? Vamos ver. Bom, vamos lá. Ribeirão, a gente não está vendo, mas acho que ouve, pode falar. Não estou ouvindo eles. Eu mandei aí no chat, doutor. Acho que o Ed, se ele puder colocar. O Ed, não sei se dá para ver. Ok, beleza. Você acha que atualmente os psiquiatras estão capacitados para identificar comorbidades no caso do transtorno de dependência química? No caso de dependência química, os psiquiatras estão capacitados para identificar comorbidades. Gente, é assim.
para você se formar psiquiatra, hoje em dia você tem que fazer 3 anos de residência médica, né? Você tem que formar em medicina, depois fazer 3 anos de residência médica. A verdade é que essa formação é muito variável no Brasil todo, né? Você tem centros de excelência e centros não tão de excelência assim. E essa variação impede eu de dar uma resposta assim generalizada, porque existe uma variação muito grande. Tem psiquiatra, por exemplo, que não gosta muito de dependência química, então o cara não sabe muito. Tem outro que não tem aquele feeling para a situação, outro que não passou no estágio desse tipo, né? Normalmente, com uma formação razoável, né? Uma atualização profissional, normalmente eles têm sim uma capacidade de identificar comorbidade, sim, né? Agora, a segunda parte da sua pergunta eu não entendi muito bem, mas o que eu entendi foi assim, por exemplo, o cara tem uma dependência por exemplo, de álcool, né? E era para ele estar dependente, abstinente faz tempo, e ele aparece no seu consultório muito ansioso, mais ansioso do que o normal dele, trêmulo, talvez ele tenha um transtorno ansioso, mas talvez o transtorno ansioso seja porque ele parou recentemente de beber de novo, ou ele está abstinente da bebida, né? Isso é uma coisa que não é muito fácil de ver, né? Mas normalmente quando você já conhece o paciente, você já identifica que ele pode ter voltado a beber sim, né? Por exemplo, o paciente tem uma comorbidade muito comum, tem até uma coisa inversa nessa relação, por exemplo, o fóbico social, que são pacientes muito tímidos, né? Muito tímidos, não timidez assim que a gente vê no dia a dia, mas uma timidez importante. A gente dá o nome disso de ansiedade social ou fobia social. Tem uma alta tendência de abuso de álcool, né? Muitos dos meus pacientes que têm fobia social têm abuso de álcool, alguns deles são dependentes de álcool mesmo. E se o cara vem para o seu consultório e não está tímido na consulta, você nem sente cheiro de álcool, mas ele está muito desinibido, muito soltinho demais, você pode suspeitar que ele voltou também. Esse interjogo, voltou a beber, esse interjogo entre dependência química e outros diagnósticos é uma coisa bem cheia de detalhes, né? Por exemplo, um paciente com esquizofrenia, que fumava muito maconha, que é uma comorbidade comum, o cara volta a piorar da esquizofrenia. Por quê? Por que ele estava pior da esquizofrenia? Será que ele voltou a usar maconha, ou cocaína, ou crack? Né? Ele melhora da esquizofrenia. Porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que você tem alguns transtornos mentais que pioram com a dependência química, né? Tem outros que melhoram com a dependência química, né? Então é um jogo meio complexo isso, né? E fazer uma resposta muito genérica em relação a isso, eu acho que eu teria uma dificuldade de fazer. Talvez se você me dissesse qual é o caso específico, a gente poderia discutir. Eu não sei se a gente vai ter tempo hoje, mas se você me mostrasse o caso específico, talvez eu pudesse ser um pouquinho mais didático. Gente, eu preciso de um minutinho para ir até o banheiro, mas é coisa de 30 segundos e eu volto. Só um minutinho. Mas eu estou apertado.
Pessoal, enquanto o doutor volta, o pessoal aí de Ribeirão Preto, manda a gente colocou o e-mail dele, e aí vocês podem então mandar até no e-mail que ficou aberto, né? Oi, doutor. Podemos? Voltei. Rapidinho, a gente também já está encerrando. Voltei. Ribeirão Preto agradeceu, tá? A resposta estava ok. Eu quero encerrar aqui, doutor, e eu vou abusar da sua boa vontade, dizendo que a sua aula foi extremamente excepcional, nós gostamos muito, e nós vamos abusar, sim, fazendo um convite, vamos conversar depois, para a gente falar sobre essa relação dos medicamentos de obesidade, né, e psicotrópicos, né, para depressão, enfim, essas coisas todas. Se me permite, o senhor se oferecer, a gente vai conversar, vou amadurecer um pouquinho sobre isso. E eu quero, para encerrar, doutor, a gente também tem um tempo muito curto, infelizmente, eu quero dizer o seguinte, o índice hoje de suicídio, eu não deveria dizer isso, mas eu quero relatar com vocês, foi um episódio chocante, marcante, e que até eu estava conversando com o Rodrigo, um problema muito sério, no qual a gente ficou extremamente passado ontem, a palavra foi essa. O índice de suicídio hoje, ele é alto, doutor. Ele é mais alto até no caso de jovens. Tá? Ontem, aqui no prédio, nós tivemos, infelizmente, uma fatalidade, né? Um jovem esperou acabar o seu horário de trabalho, no determinado andar aqui, ele se jogou do prédio, 14º andar, enfim, né? 21 anos. Não se sabe a causa. Então, a pessoa, às vezes, ela não demonstra, a gente não sabe que ela tem algum distúrbio, a gente não sabe que ela tem uma depressão, a gente não sabe nada porque não demonstra, e até para parecer que está bem, ela sorri, conversa, né? Parece ter uma vida social normal. Então, para a gente pensar bastante, porque eu fico pensando nisso, né? É um caso muito sério, eu tenho uma filha de 21 anos e outra de 16. É horrível, mas a gente não sabe, então ele, né? O índice é alto de suicídio hoje, tem uma estatística para isso? Tem estatísticas, muitas estatísticas, é um assunto muito estudado, a gente pode fazer uma aula específica só de suicídio. Aliás, a gente pode fazer umas 3 aulas específicas de suicídio que não vai esgotar o tema, né? É mais frequente, por exemplo, se tem algumas populações que têm muito risco de suicídio, por exemplo, mulheres chinesas moradoras de zona rural, né? São uma incidência altíssima de suicídio. Normalmente, esses suicídios globalmente são associados a transtornos mentais. O que normalmente acontece, as pessoas se matam porque têm transtornos mentais. Existem alguns casos específicos, por exemplo, suicídios rituais na Índia, onde você tem uma alta taxa de suicídio em pessoas saudáveis, né? Isso tem a ver com uma crença religiosa hindu, né? De que algumas mulheres, quando o marido morre, elas se jogam na pira funerária para morrer junto com o marido, né? Tem algumas coisas assim, mas são mulheres saudáveis, pelo menos teoricamente saudáveis. Isso é uma coisa cultural deles. Ou mesmo, mas você tem alguns lugares onde o suicídio ele não é tão mal visto como no Ocidente. Por exemplo, no Japão, você tem a terra dos meus descendentes, né? E entre japoneses, assim, a taxa de suicídio é enorme, é um problema de saúde pública lá. Você tem lugares específicos onde você tem uma alta taxa de suicídio, por exemplo, a ponte Golden Gate nos Estados Unidos. Tem um filme específico que eu não tive coragem de assistir, porque eu comecei a assistir, eu sou psiquiatra, hein? Eu comecei a passar mal com aquele filme, que eles ficaram um tempo filmando a ponte Golden Gate, não foi muito tempo não. E eles filmaram vários suicídios nessa ponte. É uma coisa extremamente angustiante. Acho que o filme chama A Ponte, alguma coisa assim. Tem um documentário de um pessoal chamado Vice, VICE, na internet, que chama Floresta do Suicídio, no Japão. Que é uma floresta no Japão que é culturalmente, assim, atrai suicidas do Japão, e as pessoas vão lá, acampam por um tempo e se matam. Assim, às vezes eles têm que fazer campanhas para recolher ossadas dentro dessa floresta. O estacionamento tem um monte de carro lá que fica lá um tempão, que sabe que de alguém que entrou lá e não saiu, né? Bom, isso é um problema sério?
em países onde você tem uma taxa baixa de homicídio, né, por exemplo, em países nórdicos, em países desenvolvidos, o suicídio é a principal causa de morte entre jovens adultos, né? Então é uma coisa muito importante. Em alguns lugares isso é epidêmico, assim, por exemplo, os países escandinavos, eles têm um problema seríssimo com suicídio. É engraçado que vai melhorando a condição de vida das pessoas, vai aumentando o suicídio. Isso é o único fator? Não. Existe um fator genético muito importante, né? Então tem algumas famílias que têm uma alta taxa de suicídio. Outro dia eu atendi uma mulher deprimida, ela não tem ideação suicida, mas ela tem uma mãe, um irmão e uma filha adolescente aos 16 anos que se matou, né? Então dentro dessa família tem uma alta taxa de suicídio. É um problema, né? E é um problema, Tatiane, que eu falo para vocês que se você está passada porque você trabalhava no mesmo prédio que o rapaz, imagina para a família, né? Tem até grupos de autoajuda que chama sobreviventes do suicídio, que são as pessoas que amavam as pessoas que se suicidaram ou que tinham um relacionamento próximo, porque isso muitas vezes é devastador para quem fica também, não só para quem, é lógico, né? Quem se matou morreu, né? E quem ficou, né? Imagina a mãe desse garoto, né? É uma coisa que, se a gente para imaginar, a gente começa a ter um pouco de mal-estar, assim, eu chego a ter uma coisa física, assim, uma coisa de náusea, assim, falando, puta, que merda, né? Que situação desgraçada. Mas teria que ser aulas específicas pra gente falar disso, porque é um assunto muito extenso mesmo. E muito interessante, né? Apesar de ser muito impactante também. Mente humana, né? Mas enfim, vamos lá. Doutor, nós daremos por encerrada essa sessão e eu quero dizer que a gente ficou extremamente feliz, honrado pela sua palestra. Os assuntos são muitos porque ele envolve bastante coisa e nós vamos sim, já vou deixar em rede aqui aberto, que nós vamos fazer um novo convite, para conversar sobre o que a gente tinha combinado. Eu vou passar a palavra para que o senhor possa fazer as suas considerações finais. E antes de encerrar, eu quero dizer aqui, pessoal, que amanhã a doutora Lívia, que é coordenadora do curso de medicina do trabalho da Santa Casa, aí de São Paulo, ela vai falar sobre um outro problema sério também, que é o acidente de trabalho dos enfermeiros, né, dos trabalhadores de enfermagem dentro dos hospitais universitários. Então, amanhã a doutora Lívia vai falar. Doutora, a palavra é sua para fazer as considerações finais. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, é um prazer, né, poder discutir, e eu gosto muito de falar sobre esse tema, é uma coisa que me agrada, estou aberto a novos convites. Eu tenho uma agenda muito apertada, então pode acontecer de eu não poder um dia ou outro, mas sempre que eu puder, eu acho esse tipo de iniciativa cheia de significado e importância, né? E, bom, é isso. Obrigado. Obrigada, viu, doutora? Que a gente leva a informação para centenas de hospitais aí, né, até para reduzir custos e a nível assim, ensino à distância, e a gente leva também informação àquelas pessoas que não querem se manifestar, mas a gente sabe que às vezes ali tem um problema sério dentro da família, e qualquer palavra de apoio, qualquer informação adicional pode até salvar uma vida. Então, muito obrigada a todos, e vamos melhorar as pessoas, melhorar a nossa cabeça, nosso coração aí, porque o coração, acho que estando bem, a gente vai melhorando cada vez mais. Doutor Ricardo, muito obrigada mesmo e até a próxima.